Nós vivemos uma cultura que cultua, ama a individualidade, ama ser centrado em si mesmo. E isso está no ar cultural que nós respiramos o tempo todo. Mas, na verdade, todos nós precisamos muito de outros cristãos de confiança para nos ajudar a lutar pela fé e lutar contra a descrença. E a maioria de nós, lá no fundo, sabe disso. O problema é que a verdade tende a perder a obviedade para nós, quanto mais nós precisamos confiar nela, na verdade. Então, o que precisamos muito, muitas vezes, nós queremos evitar. O que mais precisamos, muitas das vezes, nós queremos evitar. Então, desejos pecaminosos, medos irracionais ou exagerados, a sensação da mortalha desencorajadora e geradora da ansiedade, da dúvida e a escuridão do desespero, todos têm grande poder de distorcer em nós a nossa percepção da realidade. Mas quando os vivenciamos, eles parecem e aparecem muito reais para nós. A promessa do pecado pode parecer muito atraente. As ameaças do medo e da dúvida podem ser completamente aterrorizantes. E a tentação do desespero pode parecer inevitável. E quando nós estamos nesses estados, realmente nós precisamos da ajuda de irmãos e irmãs sábios e confiáveis para discernir o que é real e o que não é real. Mas quando nós estamos enfrentando essas coisas, quando nós estamos nesse estado, é geralmente quando menos queremos expor o que está acontecendo lá dentro. Nós sabemos que a Escritura nos ensina a, como diz Hebreus, exortar uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3:13. Mas quando nossa necessidade é mais aguda, muitas vezes nós experimentamos a resistência interna mais aguda para buscar exortação ou receber exortação. Portanto, nós devemos nos apegar a outra verdade para podermos nos agarrar a essa. Para poder nos agarrar a essa verdade, nós precisamos nos apegar a outra verdade, que é a que está em Provérbios 3:5, que diz: confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. Não é algo que simplesmente fazemos por conta própria. Tem uma dimensão comum. Nós precisamos de nossos irmãos e irmãs de confiança para nos ajudar a confiar no Senhor, mesmo quando preferimos lutar sozinhos. A verdade sobre o teu coração, há verdades sobre o teu coração que você nunca vai dizer a você mesmo. Você precisa que alguém pegue a Bíblia e diga aquilo que você não quer, mas precisa ouvir sobre você mesmo, sobre o teu coração, sobre os teus sentimentos, sobre a tua atitude ou tuas atitudes. Há uma resistência dentro. Então, por que podemos sentir tanta resistência em buscar ou receber a ajuda de que realmente nós precisamos? Há três contribuidores principais. O orgulho, por exemplo, minha percepção do que é a verdade é mais confiável do que eu acredito que a tua será, ou a de outro irmão será. O orgulho é um elemento.
O outro elemento é a vergonha. Por exemplo, eu não quero que você veja meu mal ou que você veja a minha fraqueza. O outro contribuinte é o medo. Por exemplo, você pode me rejeitar ou eu posso ceder a você algum controle que eu desejo manter só para mim. Então, sempre que o pecado do orgulho está presente, sua trajetória é a destruição. É o que, por exemplo, Provérbios 16, 18 diz. Mas a vergonha e o medo são geralmente emoções complexas, alimentadas em parte por várias tendências pecaminosas ou fracas em nós e, em parte, por fatores também externos, como experiências passadas dolorosas, prejudiciais. E o efeito inexorável disso, o efeito líquido, é que essas respostas distorcem a forma como nós vemos aqueles que podem nos ajudar, minando nossa confiança neles e, em vez disso, produzindo resistência a eles. Então, se ouvirmos a resistência dentro de nós, se a gente escutar a resistência, você verá o lugar confuso e perigoso que isso vai te levar. Desejos pecaminosos, medos mal colocados, dúvidas e desespero. Essas coisas minam nossa confiança no que Deus falou em sua palavra. E o orgulho, vergonha e medo minam nossa confiança em nossos irmãos e irmãs. Então a descrença pode se tornar um ciclo vicioso, nos deixando isolados e cada vez mais vulneráveis a mais e mais enganos, pecados. Então, eu diria, desconfie da sua resistência interior. Você pode ver como é crucial isso quando se trata de descrença e resistência à sabedoria que vem através de outro cristão de confiança, que realmente devemos levar a sério o mandamento bíblico de que não devemos nos apoiar em nosso próprio entendimento, como Provérbios 3, 5 diz. As advertências da Bíblia sobre isso, elas não poderiam ser mais claras e, eu diria, mais repetitivas, de tão importante e fundamental. Não é? Por exemplo, Provérbios 1,7 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Os tolos desprezam a sabedoria e a instrução. Já Provérbios 3,7 diz: não seja sábio aos seus próprios olhos, temei ao Senhor e afastai-vos do mal. Já Provérbios 12, 15 diz: o caminho do tolo é justo aos seus próprios olhos, mas o homem sábio escuta os conselhos. E há uma abundante quantidade de advertências assim. Por exemplo, Provérbios 15, a partir do 31, diz para nós: o ouvido que escuta a reprovação vivificante habitará entre os sábios. Quem ignora a instrução despreza a si mesmo, mas quem escuta a reprovação ganha sabedoria. O temor do Senhor é uma instrução de sabedoria, e a humildade vem antes da honra. Isso se repete. Há uma resistência em nós e há uma tendência, ao mesmo tempo, de confiar em nós mesmos. Então, por exemplo, Provérbios 18:1 diz: quem se isola busca seu próprio desejo. Ele irrompe contra todo o bom senso. Você vê como a Bíblia se repete. Provérbios 19:20: ouça os conselhos e aceite a instrução, para que possa adquirir sabedoria no futuro. Provérbios 28:26 diz: o que confia no seu próprio pensamento é um tolo, mas o que anda com sabedoria será salvo. Então, entenda, aquelas pessoas que viveram há milhares de anos atrás, na época que esses provérbios foram escritos, não eram fundamentalmente diferentes de nós, de mim, de você, de vocês. Eles foram sujeitos às mesmas tentações de descrer
de Deus e sentiram os mesmos tipos de resistência contra buscar o conselho correto de outros que temem a Deus e que conhecem a palavra de Deus, seja por orgulho, seja por vergonha ou por medo. Então, o escritor de Provérbios considera tolice ceder a esses impulsos e a essa resistência. Nós não fomos feitos para confiar em nosso próprio entendimento. E a Bíblia diz então que o tolo é aquele que confia no seu próprio entendimento. Nós fomos feitos para temer ao Senhor e ouvir o conselho daqueles que provaram ser confiáveis no temor do Senhor. O que significa que devemos cultivar uma desconfiança saudável da nossa resistência em confiar em irmãos e irmãs sábias. Então, nós para confiarmos no Senhor, temos que também confiar nos outros que confiam no Senhor. Então, 80 anos atrás, 80 e poucos anos atrás, nos dias perigosos, em que incutiu medo em tantos e desespero, em dias desorientadores e desconfiados do reinado do terror, do Terceiro Reich, na Alemanha nazista. Imagine quanto medo, quanta desconfiança. Dietrich Bonhoeffer, que foi um pastor que acabou sendo executado por Hitler, ele escreveu para a sua comunidade cristã algo que é fundamental para nós. Ele diz assim, para aquelas pessoas que estavam naquele momento de escuridão, de medo, de desespero, de viver na Alemanha nazista, e ele escreveu para a sua igreja: Deus quis que o procurássemos e encontrássemos sua palavra viva no testemunho de um irmão, na boca de um homem como nós. Portanto, um cristão precisa de outro cristão que fale a palavra de Deus para ele, principalmente nesses momentos escuros. Ele precisa dele principalmente quando fica inseguro e desanimado, ele diz. Pois sozinho ele não pode evitar sem desmentir a verdade. Ou seja, sozinho ele não pode evitar isso, a não ser que ele diga que a verdade de Deus não é verdade. Ele precisa do seu irmão, ele diz, como portador e proclamador da palavra divina da salvação. Isso é verdade, não é? Ele foi um grande apoio para muitos na prisão, até ele ser executado por Hitler depois. Então, um cristão precisa de outro cristão para falar a palavra de Deus para ele. Nós precisamos disso mais do que sabemos e mais do que admitimos. E precisamos, especialmente, quando ficamos desorientados em relação ao que é real e verdadeiro, e sentimos uma forte resistência interna em compartilhar isso com outro irmão cristão. Porque confiar no Senhor de todo o coração não é algo que simplesmente fazemos por conta própria. Também fazemos com os outros, na comunidade que o Senhor nos proporciona. E isso é fundamental quando estamos mais vulneráveis. Existem graças que o Senhor nos concede somente por meio dos nossos irmãos e nossas irmãs. Como Paulo escreveu, a cada um é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. 1 Coríntios 12, 7. E ele continua falando a respeito disso no verso 4 a 6, como um corpo, temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função. Então nós, embora muitos, somos um corpo em Cristo, individualmente membros uns dos outros, tendo dons que variam de acordo com a graça que nos foi dada. Usemo-los. Essa é a exortação de Paulo. Portanto, o Senhor exige que nos humilhemos e confiemos em meio a nossos desejos pecaminosos, nossos medos irracionais ou exagerados, nossas dúvidas inquietantes, pensamentos sombrios, ansiedades sombrias, pensamentos de desespero. Nós precisamos confiar em membros que temem a Deus, membros confiáveis da comunidade da fé, e temos que desconfiar da nossa resistência, da resistência que sentimos em fazer isso.
porque Deus ordenou que recebamos a ajuda do Espírito por meio deles. Pois é quando estamos por conta própria que temos mais probabilidade de sermos endurecidos pelo engano do pecado. Se nós confiarmos em nós mesmos, certamente não vamos dizer para nós o que precisamos ouvir e vamos ser endurecidos pelo engano do pecado. Então, Deus diz para nós: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Hebreus 3,13. Nenhum de nós pode fazer isso sozinho. Graça e paz, queridos. Amém.